Fala galera, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar do Boletim Focus? Se você ainda não ouviu falar, pare este vídeo agora e assista esse outro que eu vou deixar no card para você entender o que é o Boletim Focus no detalhe, beleza? Mas se você já ouviu, se você já tem uma noção do que é o Boletim Focus, é esse mesmo que sai todas as semanas, é divulgado pelo Banco Central com as expectativas do mercado para o ano e para os anos seguintes. Mas em linhas gerais, de maneira bastante resumida, então o Focus, né, é um instrumento muito utilizado, muitas vezes utilizado como ferramenta de apoio para a tomada de decisões de diversos investimentos. Por quê? Porque traz, como eu já comentei, as expectativas do mercado, seja para inflação, seja para o PIB, seja para o câmbio, seja para a taxa de juros, para a taxa Selic. Mas você sabia que em 2021, o que era a expectativa no começo do ano para o fechamento de 2021, todas as expectativas falharam, sim. Vejamos o seguinte, lá no começo de 2021, as expectativas do mercado para o fim do ano era de que nós tivéssemos um IPCA de 3,43%, IPCA inflação, um PIB crescente de 3,45%, um câmbio de R$ 5,00 e uma taxa de juros, uma taxa Selic de apenas 3,25% em 2021. E aí eu te pergunto, alguma dessas expectativas se confirmou? De maneira nenhuma, na verdade passaram bem longe, e se nós olharmos anos anteriores, períodos anteriores, a conclusão é a mesma. Geralmente o Boletim Focus, né, as expectativas do começo do ano, não se confirmam no decorrer do ano. E aí eu te pergunto o seguinte, e muita gente leva a crer também, o Boletim Focus, ele seria então uma fraude? Ou de outra maneira, haveria então motivos para nós darmos atenção ao Boletim Focus? Bom, se esse tema lhe interessa, se você tem essas dúvidas, é sobre isso que nós falaremos hoje. Te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, deixo, como sempre aqui, o meu convite. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados, recados bem rápidos. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima. E por último, comunidade do Saldo Zero lá no Discord, um grupo VIP, gente, gratuito, vai lá, faça parte. Essa comunidade está crescendo a cada dia mais. Agora a gente incluiu salas novas, salas para discussões de criptoativos, etc. Está sensacional. Cada dia a comunidade vem crescendo mais. Então não perca tempo, vai lá, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, beleza? E eu gostaria de saber de você, se você já conhece o Boletim Focus, se você já se utiliza, se você já se baseia nas expectativas de mercado, qual é o seu conhecimento a respeito, beleza? Mas vamos lá, dando continuidade porque tempo é dinheiro, os números não mentem, ou melhor, nem sempre acertam. Antes de tudo, não entrarei nos mínimos detalhes de como interpretar o Boletim Focus, uma vez que eu já comentei contigo, tem um vídeo especificamente sobre isso. Mas, como comentado, né, o Boletim Focus ele tem um histórico de falhar em suas expectativas. Vejamos na tela, esse é o Boletim Focus, emitido em 15 de janeiro de 2021, um dos primeiros boletins emitidos no começo do ano passado. O que nós tínhamos de expectativas para o fim de 2021, tá? IPCA de 3,43, o PIB de 3,45, o câmbio de 5, e a Selic de 3,25. Como a gente pode ver, nenhuma dessas variáveis se confirmou, como por exemplo, o IPCA, nossa inflação, a expectativa do mercado era de 3,43 para 2021 e nós superamos facilmente os 10%. Também, né, pegar aqui o câmbio, a expectativa era de fechar o ano a R$ 5,00, passamos isso também. E a taxa Selic, que a expectativa era de 3,25%, a gente superou e muito este percentual. E é nesse sentido que muitos questionam e outros afirmam, né, que o mercado em si, ele é mestre em errar em suas expectativas. E eu te pergunto, seriam todos esses profissionais incompetentes? E não necessariamente, gente. Vamos aprofundar um pouco mais desse tema. Abrindo aqui um grande parênteses, tá? Eu não quero fugir do tema, mas eu preciso te explicar de uma maneira diferente para você entender aonde eu quero chegar, por isso fique comigo no vídeo até o fim. Mas nós somos mestres em apontar a falha do vizinho, né? Vamos lá, primeira coisa, Boletim Focus. O Boletim Focus, ele é uma expectativa. Expectativa é algo que se espera. O Boletim Focus não é previsão. Previsão é aquilo que se diz que vai acontecer.
há uma grande diferença com relação a isso. E mesmo assim, ainda muita gente afirmando que, nesse sentido, o mercado ele é mestre em errar em suas expectativas. De novo, é fácil apontar o erro dos outros e é difícil aceitar que apontem os nossos erros, né? Expectativa, gente, expectativa se constrói baseado em variáveis que se tem no momento. Vamos fazer um pensamento crítico aqui, né? Eu trouxe alguns exemplos. Alguém em sã consciência casaria com uma pessoa se tivesse expectativa de que aquele casamento não daria certo? Ou alguém abriria um negócio próprio se tivesse a expectativa que aquele negócio próprio não prosperaria? Ou mais, alguém investiria numa determinada empresa, numa determinada ação, se tivesse a expectativa que aquela ação viesse a se desvalorizar? Não, né? E por que muita gente o faz assim? Porque são decisões, são expectativas baseadas em variáveis que se tem à disposição no presente. E isso acontece em qualquer projeto e no decorrer desse projeto, algumas variáveis que não são controladas podem ser alteradas. E com isso alteram o quê? Alteram as nossas expectativas no sentido que, novamente, afirmando, o Boletim em Foco se trata expectativas baseadas nas variáveis que nós temos à mesa no presente. Não é o meu objetivo defender o Boletim em Foco, defender os profissionais que o compõem, mas eu quero mostrar para você como as coisas funcionam. E aí eu te pergunto, quem lá no início de 2021 poderia prever o seguinte? Antes, se você estiver curtindo esse vídeo, como sempre o Sol do Zero traz uma abordagem diferente para os temas, então curta e compartilhe, gente. Isso ajuda demais as pessoas que vão receber esse tipo de informação e ajuda também o canal, tá? Mas voltando, quem lá em 2021, tá, tinha capacidade de prever o seguinte, e provavelmente muita coisa você deve até ter esquecido que nós já passamos. Então lá, em 2021 nós tivemos também, assim como em 2022, nós tivemos escassez do petróleo, nós tivemos anulação das prisões do ex-presidente Lula, nós tivemos crise hídrica, nós tivemos a CPI do Covid, nós tivemos a briga do ICMS dos combustíveis, nós tivemos o auxílio emergencial renovado, né? Nós tivemos as novas ondas do Covid, nós tivemos o escândalo do orçamento secreto, a polêmica do voto impresso, etc. Você está vendo quanta variável que não era prevista no começo de 2021 que surgiu de repente e que foram mudando todas essas expectativas? Então essas são variáveis que impactam, né, e muito o nosso cenário econômico. O resultado de tudo isso foi o quê? Uma inflação altíssima, que ninguém poderia esperar no começo do ano, e, consequentemente, essa elevação das taxas de juros para tentar conter ou tentar frear um pouco essa escalada dos preços. Portanto, nós temos que entender, o Boletim Focus, ele é baseado no cenário atual, com as variáveis que nós temos hoje. Como o mercado ele é uma entidade viva, ele se move, polêmicas, decisões, acordos, desacordos, guerra que nós estamos vendo agora, as expectativas vão se moldando às novas variáveis. E a cada novo Boletim Focus, as expectativas vão vindo atualizadas, baseado no que o mercado espera com essas novas variáveis. Então, assim, não adianta a gente ficar apontando o dedo e dizendo que o mercado ele é mestre em errar em suas expectativas. É mais elegante nós entendermos como as coisas funcionam e por que as expectativas são alteradas no decorrer do ano. E eu acredito que nós estamos num momento excelente de novos exemplos. Eu quero mostrar para você o que era o Boletim Focus agora em 2022, tá? Boletim Focus do dia 4 de fevereiro de 2022, com as suas expectativas para este ano, tá bom? O que eu quero dar atenção aqui? Selic, tá? A expectativa do mercado para 2022 era que nós tivéssemos uma Selic para esse ano, fechando o ano em 11,75%. Contudo, quem poderia prever, além de todos os desafios que nós já estamos passando, enfrentando, decorrência do que a gente vem enfrentando com a pandemia, mas quem poderia prever, né, a inflação descontrolada lá nos Estados Unidos, o barril do petróleo sendo cada vez mais pressionado e esse impasse entre Rússia, Ucrânia, OTAN e o mundo. Isso são coisas que, alguns meses atrás, ninguém poderia falar sobre. E tudo isso é só parte. E diferente do que muita gente imagina, né? Esses conflitos, essas mudanças que são globais, impactam não só lá fora, mas também aqui no Brasil. Ou alguém ainda acredita que nesse mundo globalizado, que respinga lá do outro lado do mundo, não vai ter consequência aqui no Brasil, em especial
ao que? A inflação. Com tudo isso, com esse risco da inflação subir ainda mais, nós já estamos vendo, por exemplo, nas bombas de gasolina, isso muda todas as expectativas de mercado e com isso o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária ligado ao Banco Central, em sua última reunião, já tinha inclusive sinalizado que poderia subir ainda mais suas taxas de juros. Por quê? Porque as variáveis mudaram e quando mudam essas variáveis, todo o mercado se move, gente. Eu quero te mostrar outros slides aqui. O que aconteceu quando o mercado percebeu essa mudança de variável, que a inflação poderia subir muito mais por todos esses conflitos que nós estamos tendo. Primeiro, esse gráfico aqui é o gráfico do contrato futuro DI, tá? É o nosso CDI, é o quanto o mercado está esperando para o CDI para o final do ano. No dia em que se percebeu essa mudança de variável, a taxa DI, tá? De novo, CDI, que estava sendo mais ou menos negociada a 11,9%, quase 12% ao ano, chegou a bater mais de quase 12,5% ao ano, em questão de 6 dias. E o que mais? Os títulos pré-fixados do governo, a gente já sabe, já expliquei sobre a marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, tem vídeo falando sobre. Mas quando nós temos alta nas expectativas de taxa de juros, o preço dos títulos tende a cair, certo? E o que a gente viu? O preço de alguns títulos pré-fixados, começo de dia 7 de fevereiro, a 777 um título, chegando aqui perto de 770 dias após. Tudo por causa dessas mudanças de variáveis. O que nós temos nesse outro gráfico? Aqui é o nosso índice Bovespa, performance da nossa bolsa, tá? Mesma coisa, gente. Dia 9 foi quando foi sinalizado que poderia haver este aumento, tá? O mercado corrigiu a nossa bolsa de valores. Por quê? Porque taxa de juros subiu e esse é um comportamento normal. Quando há uma mudança muito brusca nessas expectativas de taxa de juros, que ela tende a subir, o mercado tende a bater um pouco mais em renda variável. E aí o que aconteceu? Baseado nessas novas variáveis, nesse novo comportamento do mercado, o novo Boletim Focus do dia 11 de fevereiro de 2022, um boletim após o último que eu havia lhe mostrado, teve as suas expectativas alteradas, principalmente a taxa Selic, que antes era de 11,75, agora a expectativa para esse ano é de 12,25. E eu vou até ousar a dizer que essa expectativa pode subir ainda mais com todo esse aperto que nós estamos tendo com relação ao petróleo, muito decorrente desse agravamento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então agora eu lhe pergunto, essa expectativa anterior do Focus, que foi atualizada um boletim depois, isso é erro do Boletim Focus? Não, gente, de maneira alguma. Isso é uma mudança de variável que impactou nas expectativas. E aí, para aqueles mais críticos, tudo isso pode ser, sim, tão incerto, tanto quanto aquelas pessoas que fazem, por exemplo, análise de fluxo de caixa de uma companhia para daqui 10 anos. É uma variável, se alterada, todo aquele fluxo não se confirma. Então, apesar disso, muita gente aponta o erro do Boletim Focus, mas erra em suas próprias expectativas com relação aos seus investimentos. Então, gente, vamos lá, cuidado com a polarização. Para aqueles que acreditam que o Focus é uma previsão e diferente do que eu mostrei, que por isso só, por si só, poderiam ignorar o boletim, assim, sinceramente, eu não acho que seja o melhor caminho. Incertezas sempre existirão, mas é muito importante nós sabermos e conhecermos essas expectativas, o que o mercado está esperando para a economia, porque só assim, quando houver um movimento muito brusco, é que nós entenderemos quais foram os motivos ou quais foram as variáveis que mudaram todas essas expectativas. Eu vou te dar um exemplo. Quem acreditou que o mercado abriria em queda no dia 14 de fevereiro. Por que 14 de fevereiro? Porque foi após a divulgação do Boletim Focus que eu havia lhe mostrado. Errou, o mercado não abriu em queda. E por que o mercado não abriu em queda? Porque o mercado já havia se antecipado quando o Copom, em sua última reunião, já havia dado sinais que poderia aumentar ainda mais as taxas de juros para conter essa escalada dos preços, e esse movimento já havia acontecido entre os dias 8 e 9 de fevereiro. O mercado ele se antecipa aos fatos. Então quem estava antenado, quem já sabia das expectativas, sabia dessa sinalização do Copom, já sabia o que estava acontecendo. Agora aqueles que ficaram simplesmente
esperando e acreditando em algo que poderia acontecer, viu que a coisa não é bem assim. E atualmente o mercado já considera todas as variáveis, a gente já está considerando a guerra na Ucrânia e na Rússia, já está considerando o barril do petróleo. Agora é óbvio, caso alguma dessas variáveis se altere, se intensifique ou amenize, as expectativas vão mudar também e o mercado vai se movimentar, seja para cima ou seja para baixo. Então, de novo, tá? Sem querer ser redundante, cuidado com a polarização. Ao invés de você dizer que algo não funciona, entenda como as coisas funcionam para que você não seja simplesmente um míope com relação ao mercado. E as pessoas ficam pensando como investir em meio a todas essas incertezas. Aí o lado bom disso é que, apesar delas, assim como nós investimos bem. É baseado nisso que o Saldo Zero sempre traz a questão dos 3 pilares que nós temos em carteira. Eu falo muito disso nos vídeos de composição, mas principalmente nos vídeos da carteira pública. E qual que é o objetivo desses 3 pilares? O objetivo é de nós sempre termos um pilar se beneficiando de algum momento econômico e possibilitando que a gente possa comprar de outros pilares que acabaram ficando para trás, porque a ideia é nós vendermos em tese, né, na alta e comprar na baixa, mas nós não temos como adivinhar isso, por isso que nós temos os 3 pilares. São questões que eu abordo no detalhe lá no meu livro, lá no meu curso, mas também tem muito vídeo aqui no YouTube para você se aprofundar com relação a isso. Gente, espero ter conseguido agregar um pouco mais de conhecimento e mostrar para você que, diferente do que muita gente alega, o Focus não se baseia em previsões, mas sim em expectativas, e expectativas, assim como qualquer outra, elas podem ser alteradas a depender das variáveis que nós temos à mesa. E entender tudo isso é parte para nós nos tornarmos investidores cada vez mais sofisticados. Por aqui eu fico, como sempre, lhe desejo todo o sucesso e toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo. Bruno, lembrei de você, olha a torta na cara. Tchau. Antes de tudo, não vou entrar nos mínimos de detalhes, né? Antes de tudo, não entrarei nos mínimos de detalhes. Antes de tudo, não entrarei nos mínimos de...